Bem-vindo e bem-vinda ao canal Pepsi Projeto de Estudos para Psicólogos. Aqui a gente traz conhecimentos, revisa teorias e estuda livros e conceitos de psicologia. Todo dia, um vídeo diferente para te ajudar a aprender mais e se preparar melhor. Hoje a gente vai abordar um tema que exige, assim, nossa máxima atenção e sensibilidade, tanto na prática clínica quanto na saúde pública: a suicidologia. É um assunto complexo, eu sei, mas é absolutamente essencial para quem atua na área da saúde mental. Para a gente começar, é crucial entender a dimensão desse problema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. É um número, assim, avassalador. Ele supera, por exemplo, as mortes por homicídio. E isso já nos mostra a escala global dessa crise de saúde. E quando a gente foca no Brasil, o cenário se torna ainda mais preocupante. Sabe, enquanto a tendência mundial foi de queda, o nosso país seguiu na contramão. Entre 2000 e 2019, a gente observou um aumento de 43% nos casos. Esse dado é um sinal, assim, inequívoco da urgência que a gente tem em capacitar profissionais para lidar com essa realidade. Bom, para organizar nosso estudo, eu preparei um roteiro em 5 partes. A gente vai começar com as definições, depois vamos mapear os fatores de risco, entender os gatilhos e os sinais, explorar os fatores de proteção e, por fim, chegar na parte prática, a avaliação e o manejo da crise. Uma abordagem estruturada é a chave para a gente dominar um tema tão delicado. Então, vamos lá, começando pela base. Na clínica e na pesquisa, usar o termo certo não é um mero detalhe, sabe? É uma necessidade. Falar em ideação suicida, que é o pensamento sobre a morte, é muito diferente de tentativa de suicídio que já envolve um ato. Essa clareza é fundamental para a gente avaliar a gravidade e para a comunicação entre profissionais ser eficaz. E o interessante aqui nesse slide é como a gente pode classificar o comportamento suicida. Dê uma olhada na tabela. A gente analisa 3 eixos. A letalidade é a avaliação objetiva do método. Foi de baixo, médio ou alto risco. A intenção investiga o desejo real de morrer, que às vezes vai além do que a pessoa diz. E o atenuante? Bom, ele nos ajuda a entender se algum fator externo poderia ter evitado o ato, como, por exemplo, a pessoa escolher um local onde ela sabia que seria encontrada. Isso estrutura todo o nosso raciocínio clínico. Certo. Com as definições claras, vamos para a segunda parte, o mapa dos fatores de risco. É fundamental a gente entender que o suicídio nunca tem uma causa única. Ele é sempre multifatorial. Nosso trabalho é quase como o de um detetive, sabe? Juntando peças de diferentes áreas da vida da pessoa para compreender o nível de vulnerabilidade dela. E a primeira peça desse mapa, como o gráfico mostra, é o gênero. Existe um paradoxo aqui. Os homens morrem de 2 a 3 vezes mais por suicídio, enquanto as mulheres tentam de 3 a 4 vezes mais. Uma hipótese é que os homens tendem a usar métodos mais letais. Outra é que, em alguns casos, a tentativa feminina pode funcionar como uma comunicação de um sofrimento extremo, um pedido de ajuda. Além do gênero, outros fatores demográficos aumentam a vulnerabilidade. Pertencer à comunidade LGBTQIA+, muitas vezes por causa do estigma e da falta de apoio. O isolamento social, o divórcio e até mesmo níveis mais baixos de escolaridade estão associados a maiores taxas. Isso mostra o impacto direto dos fatores sociais na nossa saúde mental. Agora, um dado que, olha, é crucial para qualquer prova ou concurso. Observem bem esse gráfico. Cerca de 90% das mortes por suicídio estão associadas a algum transtorno psiquiátrico. É claro que isso não significa que toda pessoa com um diagnóstico vai tentar o suicídio, de forma alguma, mas significa que a presença de um transtorno é um dos mais fortes indicadores de risco que a gente tem. E quais são os principais transtornos associados? Bom, o transtorno depressivo maior lidera, aumentando o risco em até 20 vezes. Mas também temos o transtorno bipolar, especialmente nas fases depressivas, a esquizofrenia, os transtornos por uso de substâncias e os transtornos de personalidade, como o borderline, que está muito ligado à impulsividade e à desregulação emocional. Se a gente pudesse traduzir o motor psicológico do suicídio em uma única palavra, essa palavra seria desesperança. E é mais do que tristeza, viu? É aquela crença profunda, paralisante, de que nada vai melhorar, de que o futuro é um túnel sem luz e os problemas não têm solução. Identificar essa desesperança é fundamental na nossa avaliação. Atenção máxima aqui. Anotem isso, porque costuma aparecer em qualquer questão sobre o tema.
Ter uma tentativa prévia de suicídio é o maior preditor de risco futuro. A chance de uma pessoa que já tentou vir a morrer por essa causa é de 38 a 40 vezes maior do que a da população em geral. É um dado de um impacto gigantesco para a nossa prática. Então a gente tem uma pessoa com vários fatores de risco crônico, certo? A pergunta que guia a nossa próxima sessão é: o que transforma esse risco numa crise aguda, num perigo iminente? Qual é a gota d'água? Vamos agora para a terceira parte, os fatores proximais. Se os fatores de risco são a lenha seca, os gatilhos, os sinais de alerta são a faísca que pode iniciar o incêndio. É aqui que nossa atenção precisa ser redobrada para uma intervenção de emergência. O processo, geralmente, se desenrola em etapas. Primeiro vêm os gatilhos, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, um diagnóstico grave. Depois, os sinais de alerta. A pessoa começa a falar sobre morte, a se despedir, a pesquisar métodos. E o terceiro ponto, que é crucial, é o acesso a meios letais. Restringir esse acesso é uma medida protetiva imediata e vital. Ok, já falamos bastante sobre risco. Agora vamos mudar o foco. A boa notícia é que, assim como existem fatores de risco, existem fatores de proteção. Nessa quarta parte, a gente vai explorar o que constrói resiliência e quais intervenções são eficazes. Esse slide aqui ilustra de forma brilhante o cabo de guerra que acontece na mente de alguém em risco. De um lado, o isolamento, a desesperança. Do outro, os vínculos sociais, as razões para viver, o acesso a tratamento de qualidade. Nosso trabalho é fortalecer este lado da balança. Uma família presente, amigos, um propósito, tudo isso funciona como uma âncora, sabe? E como que a gente fortalece isso na terapia? Existem abordagens com fortes evidências. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ajuda a reestruturar pensamentos de desesperança. A terapia comportamental dialética, a DBT, foca na regulação emocional e no manejo da impulsividade. E a terapia de solução de problemas, a TSP, ensina a pessoa a lidar com os gatilhos de forma mais eficaz. Muitas vezes, a combinação com a farmacoterapia apresenta os melhores resultados. E chegamos na quinta e última parte, a mais prática de todas. O que fazer diante de um paciente em crise? Como é que a gente transforma toda essa teoria em uma ação que pode, de fato, salvar uma vida? E o princípio número 1, a regra de ouro, é esta: não ter medo de perguntar. Existe um mito perigoso de que perguntar sobre suicídio pode dar a ideia para a pessoa. Isso é falso. A pergunta direta, clara e empática: você está pensando em se matar? Abre um canal de comunicação, demonstra cuidado e é o primeiro passo para uma avaliação de risco adequada. Ao perguntar, a gente investiga áreas essenciais. A pessoa tem pensamentos sobre isso? Já fez planos? Qual a intenção real? Ela tem acesso a métodos? Qual o nível de desesperança e de impulsividade? E, do outro lado, quais são as razões dela para viver? Quem forma a rede de apoio? Essa avaliação completa nos ajuda a determinar o nível de risco e o melhor plano de ação. Uma das ferramentas mais importantes no manejo da crise é o plano de segurança. Ele é construído em colaboração com o paciente. Passo 1. Listar os sinais de que uma crise está começando. Passo 2. Definir estratégias que a pessoa pode usar sozinha para se acalmar. Passo 3. Se isso não funcionar, para quem da rede de apoio ela pode ligar. E o passo 4. Quais contatos profissionais e de emergência podem ser acionados. É um plano de ação concreto. Para fechar, vamos sintetizar os pontos mais importantes. Primeiro, suicídio é um problema de saúde pública, não uma falha de caráter. Segundo, o risco é sempre multifatorial. Terceiro, e esse é para anotar, tentativa prévia é o maior preditor. Quarto, vínculos e fatores de proteção salvam vidas. E quinto, a base de tudo é uma avaliação cuidadosa e sem medo de perguntar. E eu quero terminar com uma reflexão. A gente viu a teoria, os dados, as técnicas, mas a pergunta final é: como podemos transformar todo esse conhecimento em uma presença, uma escuta, uma conexão humana que verdadeiramente acolhe a dor do outro e salva vidas? Se este material foi útil, deixa o like e compartilha com colegas de psicologia porque estudar junto é sempre melhor. Até a próxima!